Olá, eu sou o professor Carlos Araújo, professor de História, e hoje vamos falar sobre o segundo período daquilo que conhecemos como a Era Vargas. Foi o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937. Então, nesta aula, nós vamos, de forma bem, bem tranquila, vamos falar sobre algumas características daquilo que foi o governo constitucional de Getúlio Vargas. Bem, então, ao contrário daquilo que foi o seu primeiro governo, que foi o governo provisório, Vargas encarou a formação de duas tendências políticas que marcaram essa época. Então, de um lado, havia a Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento político congregava membros da esquerda, militares e outros simpatizantes de suas ideias voltadas para o âmbito da justiça social. E do outro lado, a Ação Integralista Brasileira, que abraçava o discurso totalitarista, que tomava espaço na Europa, nesse período, e logo também abraçou algumas alas militares, grupos conservadores e até mesmo setores políticos da esquerda. Então vamos falar um pouquinho daquilo que foi a Ação Integralista Brasileira. Ela foi criada em 1932, também conhecida como AIB. Ela foi um movimento político que possuiu fortes influências do fascismo italiano, que na época governado por Mussolini. Então, a AIB, ela foi dirigida por Plínio Salgado e ela se espalhou por todo o país e difundia ideias nacionalistas, antiliberais, anticomunistas e antissemitas. Então, os integralistas, eles defendiam duas questões. Primeiro, era o poder centralizado e principalmente um poder autoritário. E eles tinham um lema. O lema era Deus, Pátria e Família. Então Plínio Salgado, e os demais líderes da AIB, eles adotaram valores cristãos e tradicionais para que assim pudessem atrair novos militantes. Porém, esse movimento ele foi posto na ilegalidade no ano de 1937. Bom, agora o outro lado, que é a Aliança Nacional Libertadora. Então, foi um grupo de esquerda que possuiu alguns influenciados pelos ideais comunistas. Então, em 1935 foi criada a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, reuniu vários grupos políticos, ex-tenentes da esquerda e principalmente críticos do governo de Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes, que havia participado dos movimentos tenentistas nos anos 1920, ele liderou esse movimento. E é interessante porque a ANL também criticava os princípios liberais e principalmente a questão do imperialismo. Então Vargas, ele por seu lado, o que ele fez? Ele propôs ao Congresso Nacional uma lei de segurança nacional. Então, essa lei foi aprovada em abril de 1935 pelo Poder Legislativo. E essa lei, ela definiu as greves sendo crimes contra a ordem. Então, nesse mesmo ano, o governo colocou a ANL na ilegalidade. Por quê? Porque o governo enxergava a Aliança Nacional Libertadora como o inimigo. Então,
o que a ANL fez? Ela se aproveitou, né, desse espírito revolucionário e com as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, ela promoveu uma tentativa de golpe contra o governo Getúlio Vargas. Então, em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro e em Recife, em Pernambuco. Porém, devido à falha de articulação e adesão de outros estados, a chamada intentona comunista, ela foi facilmente controlada pelo governo. Então podemos dizer sim que a ANL teve uma tentativa frustrada de impor um golpe, né, sobre o governo Vargas. Bem, então Vargas, no entanto, né, ele cultivava uma política de centralização de poder e depois de algumas experiências, né, frustradas, principalmente do golpe por parte da esquerda, Vargas ele utilizou esse episódio e declarou estado de sítio. E com essa medida, Vargas ele perseguiu seus oponentes, desarticulou o movimento comunista brasileiro e, diante da ameaça comunista, que é o que se declarava aos quatro cantos, né? A ameaça comunista. Vargas ele conseguiu anular a nova eleição presidencial que deveria ter ocorrido em 1937. Então, anunciando outra catastrófica tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen, que foi ali uma invenção, foi uma artimanha de Vargas, ele consegue, através dessa manipulação política, anular a Constituição de 1934. Com isso, ele dissolveu o poder legislativo. E a partir daquele ano, Getúlio Vargas passou a governar com amplos poderes. E com isso, ele inaugurou o que nós conhecemos como o Estado Novo. Bem, então essa foi mais uma aula daquilo que foi o período da Era Vargas, o período do governo constitucional. Bom, nos vemos na próxima aula. Até lá!